Daremos início à orientação das atividades de número 3 de língua portuguesa do quinto roteiro. Leia e acompanhe a leitura com muita atenção. Segue mais um trecho da história Chapeuzinho Cor de Abóbora. Chapeuzinho foi indo pela estrada até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina Chapeuzinho Cor de Abóbora. O que você leva nessa cesta? Uma torta de abóbora com cobertura de chantilly e uma cereja em cima. Para mim? Não, nem para mim, infelizmente. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: estou com tanta fome que poderia comer essa menina de tira-gosto, sua avó como prato principal e a torta como sobremesa. Mas ele não podia devorar a menina ali, porque algum caçador poderia escutar os seus gritos. Foi quando o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Ela também vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas está cheia de jabuticabeiras, macieiras, pereiras, figueiras, ameixeiras, bananeiras, abacateiros e mangueiras. Por que você não vai por ali? Que apetitosa ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. No texto escrito, o diálogo é representado por sinais específicos de pontuação. 2 pontos introduz o diálogo e travessão introduz a fala da personagem. Crianças, diálogo nada mais é do que uma conversa. Introduzir é iniciar. O sinal de 2 pontos é esse aqui, ó. Ele sempre aparece no parágrafo acima, antes de começar a conversa entre os personagens. O travessão sempre aparecerá na linha de baixo, depois de ter aberto o parágrafo, o travessão. Exercício A. No trecho acima, há um diálogo, que é uma conversa entre Chapeuzinho e o lobo. Destaque as falas da Chapeuzinho Vermelho, grifando com o lápis de cor azul, e as falas do lobo com o lápis de cor amarelo. Então, você deverá escolher no seu estojo um lápis azul e um lápis amarelo. Aquilo que for a fala da Chapeuzinho, você pintará de cor azul. Aquilo que for a fala do lobo, com lápis de cor amarelo. Faça com bastante capricho. Letra B. Qual argumento o lobo utilizou para convencer a menina a mudar o seu caminho? Argumento são as palavras de convencimento do personagem. O que o lobo falou para fazer a Chapeuzinho mudar de rota? Então, você deve voltar no texto, reler o texto e pintar. Pode ser com a cor amarela mesmo. Qual foi a fala que o lobo usou para convencer a Chapeuzinho a desobedecer a mamãe dela? Notem mais uma vez que o espaço de resposta dessa folhinha é curto. Então, você poderá copiar a pergunta e fazer a resposta no caderno que acompanhe esse material. Só não esqueça de anotar o endereço da tarefa. Atividade de número 3, exercício 1B. Façam com muito capricho. Exercício C. No conto de Chapeuzinho Vermelho, a menina vai sozinha até a casa da avó que mora longe. Além disso, ela também confia num estranho, o lobo.
passando-lhe informações que colocam a sua vida e da sua avó em risco, e seguindo o seu conselho de ir pelo caminho mais longo. O lobo representa o grande perigo da história, mas na vida real, quais outros perigos nos impedem de deixar uma criança sozinha circulando na rua, indo à escola, ao mercado, à casa de parentes? Então, essa questão faz a gente refletir sobre quais são os perigos que circundam, que cercam uma criança quando ela está indo para a escola sozinha, indo para a casa de um amiguinho sozinha, quando ela está brincando na rua sem a supervisão de um adulto. Na história de Chapeuzinho Vermelho, o perigo é representado pelo lobo. A situação de perigo é ela ter trocado de caminho, ter ido pelo caminho mais longo. E hoje em dia, e no nosso dia a dia, quais são os perigos que nos esperam ao caminho da escola, ao caminho do mercado, ao brincar sozinho, sem a supervisão do papai, da mamãe ou de um adulto responsável? Vocês devem responder nessa linha. Se a linha não for o suficiente, segue a antiga orientação. Copia o endereço da questão, atividade número 3, exercício 1C, e escreve no caderno. Executem essa atividade com muito capricho. Número 2. Continue a leitura. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho e saiu catando frutas pela trilha. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da vovó. Quando chegou, bateu a porta. Pou, 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 pou. Quem bate? Perguntou a velhinha. Sou a netinha, falou o lobo, imitando a voz da Chapeuzinho Vermelho. Ele era bom em imitar vozes. Vim trazer uma torta para a senhora. A vovó levantou bem contente e abriu a porta, mas então o lobo pulou sobre ela e engoliu a pobre velha de uma só vez. Nhoque! Depois disso, ele deu um tremendo arroto. Vestiu as roupas da vovó, que ficaram apertadas, porque o lobo ficou bem gordinho depois de comer a velhinha, e deitou-se na cama para esperar Chapeuzinho. Letra A. O trecho em destaque acima traz algumas informações diferentes da história original de Chapeuzinho Vermelho. Qual? Você deve, se possível, reler a versão original. Depois, tomar um pouquinho de distância dessa leitura original e reler esse trecho na versão Chapeuzinho cor de abóbora. E prestar muita atenção. Tem alguns pontos da história que se diferenciam. Para a gente, nesse texto acima, fica claro. Qual é? Por exemplo, na versão original, o lobo bate a porta. Se bate, aparece as palavras escritas pou, pou, pou. Se essa for uma das informações em destaque, escreva nessas linhas, sempre se lembrando
de começar os parágrafos iniciados com letra maiúscula. Letra B. O lobo da história bateu à porta da casa da avó de Chapeuzinho e se identificou, e logo a avó abriu a porta para que ele entrasse, pensando ser sua neta. Na sua casa, como você e sua família sabem que tem alguém querendo entrar? Como você age quando vê que esse alguém não é muito conhecido? Muito bem, crianças. Mais uma vez, notem que esse exercício é composto de 2 perguntas. Como que eu sei disso, professora? Porque as perguntas sempre são encerradas com um ponto de interrogação. Ao responder, na folha de exercício ou no caderno, não se esqueçam de iniciar com letra maiúscula. Primeiro, você responderá a primeira pergunta. Na sua casa, você e sua família sabem que tem gente querendo entrar. Como que vocês sabem? Então, com letra maiúscula, você começa a responder. Nós sabemos quando apertam a campainha. Ponto final. Tem gente que não tem campainha, que ouve palmas, que espera chamar pelo nome dos moradores da casa. Na mesma linha, com letra maiúscula, responda a segunda questão. Como você age quando vê que esse alguém não é conhecido? Às vezes, nós observamos o portão após a campainha, a palma ou o chamado e temos alguns procedimentos. Por exemplo, atendo a porta, estou sozinho em casa, respondo. Não posso chamar os meus pais, porque eles estão dormindo. Então, nesse exercício, vale conversar com os adultos que moram com você, receber as orientações, que são muito importantes antes de registrá-las. Façam esse trabalho também com muito capricho. No exercício de número C, eu vou pedir que vocês se concentrem e acompanhem a leitura da propaganda com muita atenção. As propagandas, assim como as charges, elas são compostas de 2 tipos de linguagem. Uma linguagem que nós chamamos de linguagem não verbal, que é a linguagem das ilustrações, dos desenhos, tá vendo? Dos desenhos. Então, nesse desenho dessa propaganda, nós podemos observar um caminho de terra. Nele tem um homem carregando algum equipamento, algum objeto na mão, que para a gente não ficar muito claro. Na volta do caminho, ao redor do caminho e do homem, nós notamos vários toquinhos de árvores, que nós percebemos ao observar que elas foram serradas. Por conta dessa análise, dessa observação, tudo leva a crer que esse homem carrega um objeto que corta as árvores. Para a gente não ficar claro se é uma motosserra, se é um machado ou se é um serrote, mas ele carrega um objeto
e todo o caminho ao redor dele está desmatado. Há outro tipo de linguagem que a propaganda nos traz é a linguagem verbal. A linguagem verbal é a parte escrita, é a parte textual. Então, depois que nós observamos a linguagem não verbal, nós também temos que observar a linguagem verbal. Então, leremos juntos. Você não quer contar essa história para os seus filhos, quer? Vamos para o exercício D. A propaganda, que é o texto que nós acabamos de analisar, denuncia o desmatamento da Amazônia, fazendo uma relação com o conto da Chapeuzinho Vermelho. Ali na propaganda, quem seria o lobo mau que destruiu todas as árvores? Comente a sua opinião. Nesse exercício, lhes é sugerido, alunos, que vocês façam uma comparação do conto da Chapeuzinho Vermelho com a propaganda de desmatamento da Amazônia. O que vocês devem ter em mente? O lobo representa perigo para a menina Chapeuzinho Vermelho. Na propaganda, quem representa perigo para a floresta amazônica? Então, primeiro vocês respondam essa sugestão que a professora fez, e depois vocês darão a opinião de vocês. O que vocês acham sobre o desmatamento da Amazônia? Façam esse trabalho com capricho.